Antônio Roque Cittadini tá na linha para conversar contigo. Não, mas eu não gosto desse Cittadini, ele é corintiano chato. Ô Cittadini. Fala Milton. Por que você quer entrar no meu programa, pô? Você sabe que eu sou teu inimigo. Como é que é? Por que você vai entrar no programa que eu apresento com uma audiência extraordinária, talvez a maior da Bandeirantes? Se você não gosta de mim, eu não gosto de você, Cittadini. Pois é, na verdade a gente acaba se gostando então, de tanto não gostar. Ô Cittadini, como é que vai aquela cidade tua que tem 2 ruas e uma avenida? Não, tá bem, tá. Fui visitar minha mãe essa semana, 95 anos. Ela se recuperou bem, faleceu uma irmã dela, ela ficou muito abatida, mas estamos tocando. Ô Cittadini, quanto é que foi o Corinthians ontem que eu estava de férias e eu não fiquei sabendo? Olha, Milton, o ano para nós acabou, né? Precisamos acabar antes, quanto antes esse ano, né, Milton? Eu não vejo a hora, eu conto os minutos, não é que eu não conto as horas, eu conto os minutos. O ano está acabando, vamos pensar o ano que vem. Olha, você é um marcante corintiano, deu belíssimas entrevistas para toda a imprensa. Agora você precisa ser acabou, mais... né, Milton? Hoje acabou, os dirigentes fazem media training, né, Milton? Não, você fala da alma, você fala de improviso. Os caras ficam falando tudo com resposta feita, que coisa horrível. Tanto que eu já tenho vontade de não assistir, porque é tudo elaborado, né? Cittadini, é por isso que eu gosto de você. Você é muito engraçado, falar coisas diferentes. E você é um homem inteligente. Uau aí, pô. Eu tô tocando aqui, é uma cachorrinha. Eu tenho uma cachorrinha também, eu tava lá em Musa York. Musa York é um misto de Muzambique com Nova York, as 2 cidades mais importantes do planeta. E a minha Ellen, amorzinho da minha vida, tadinha, a minha cachorrinha que dorme comigo, porque eu perdi 6 mulheres da minha família. Só sobrou ela, entendeu? Minha querida amiga. Então a gente estava lá no edifício Carmen Fernandes Neves, em Muzambinho, e ela estava estranhando o lugar lá e tal, e começou a latir. Aí o vizinho foi lá reclamar. Aí eu falei para ela, menina, fala baixo, late baixo. Aí ela, au. Aqui não adianta, au e au. Isso que é menina obediente, fala a verdade. É verdade, mas isso daí essas 2 aqui que eu tenho aqui, elas mandam na rua, viu? Tudo cachorro que passa lá, elas querem mandar na rua. Na minha casa quem manda é ela, entendeu? Também. É o amor da minha Lenice. Escuta, e você abandonou a política esportiva? Não, eu não abandonei. Eu acho, Milton, que tem que aparecer gente nova, né? Outros, não ficar os mesmos, né? Até porque o clube precisa se renovar, o clube precisa se reciclar, né? Então eu continuo rodando por aí. Mas não quero cargo, viu, Milton? Eu não quero cargo, não, mas continuo rodando por aí. Você está no Tribunal de Contas do Estado ainda? Tô até 2025. Aí você vai parar de falar que eu estou eternamente no Tribunal de Contas. E tem muita picaretagem? Não tem, né? Diminuiu muito, graças a Deus. Não, olha, sempre tem, né, Milton? Mas a gente tem que acreditar no país, né? Acreditar que as coisas melhoram, né? E isso é um lado bom. Em muitas áreas as coisas melhoram, alguns nem tanto. Olha, o Mauro Alexandre Zonibet, meu grande amigo, está ouvindo o programa ao lado da sua esposa, que está fazendo hoje aniversário, e ele falou que, a contragosto, ele reconhece que você foi o melhor entrevistado dos últimos anos. E eu já fiz milhões de entrevistas. Mas o Milton... E você foi uma das 3 melhores. Bom, não sei. Principalmente quando a gente quebrava o pau. Eu não sei quem são as outras 2, mas eu acho que eu fui mesmo, viu? Porque o problema é o seguinte, eu acho que os dirigentes e tal têm que falar o que pensam. Eu, por exemplo, os dirigentes acham que não pode falar, tem que falar resposta padrão. Parece jogador de futebol, porque os jogadores também estão muito chatos, viu, Milton? Agora, todo tem assessor de imprensa.
Você vai falar com eles e diz assim, olha, é melhor falar com o meu staff. Agora inventaram umas coisas de Isso mesmo. Porra, Staff de um jogador. Tem um aí insuportável que é staff de um, entendeu? E eles ficam donos do técnico, dono dos jogadores, é uma coisa impressionante. Não, e o staff acha que é bom não falar isso. É uma coisa engraçada, que staff acha que não é bom? O Milton, nós vivemos muitos anos bons do futebol, né? Então temos que ter convivido com jogadores, com outro mundo menos empacotado como esse daí, né? Mas enfim, essa é a verdade. Agora todo jogador quer falar que fale com o staff. Eu queria saber quem é esse staff tão importante. Staff de um. E quando o cara é mala, chato, entendeu? Digamos o Jornal Nacional, o Jornal da Band, se ele não gosta do apresentador, não deixa o cara aí. Quer dizer, prejudica, o cara paga o sujeito, entendeu? E aí é proibido de ir na Globo, na Bandeirantes, etc. e tal. É absurdo, cara. Ô Cittadini, o Antônio Henrique Manuel, do Capão Redondo, está perguntando o que quer dizer a tua cidade lá, que como é que é mesmo? Capão Bonito. Não é o que é Capão? O que vem a ser Capão? Capão é um pedaço de mato. É uma sobra de mato. É isso que é Capão. Uma sobra, isso mesmo. É uma sobra de mato. Tem até um ditado que você, que é do interior, como eu, você é de Minas, né? Mas eu sou do interior de São Paulo. Quando uma pessoa está perdida, não sabe o que fazer, o sujeito diz assim, esse aí está sem capão para pouso. Quer dizer, não tem um mato para dormir. É isso. Para mim, aí. quando era moleque, quando falava capão, é que alguém cortou o birigode dele. Exatamente. Mas, Milton, eu continuo ouvindo os teus programas, ouvindo você, de vez em quando fico bravo com você, mesmo estando de longe, mas gosto muito, e você sabe a importância que você é pro rádio, né, Milton? Mais do que a televisão. A televisão, mas o rádio, você é forte. E eu concordo com você, entendeu? Não tem outro, não teve, não tem, não vai ter. Fernando Luiz Vieira de Mello, quando eu estava começando na Avenida Mirunda 713, ali nos anos 70 e tanto. Agora, ô Cittadini, quanto é que eu não fazer os super técnicos, Milton. Você lembra? Que beleza. Aliás, a Bandeirantes me levantou pro super técnico. Eu devo tudo a Bandeirantes. Você podia fazer o super técnico, que deveria se chamar Alô Portugal, porque só reunia técnico português. Aí seria ótimo, um Alô Portugal. E o símbolo devia ser uma sardinha, um bacalhau, tal. Porque atualmente só tem técnico português, né? Escuta, ao longo da tua trajetória muito grande, né, como diretor do Corinthians, por que você nunca homenageou o Roberto Rivelino, um dos maiores jogadores do mundo? Ao contrário, você está sendo injusto comigo. Quando eu fui vice-presidente de futebol, o Rivelino fazia 25 anos que não ia ao Parque São Jorge. Eu combinei com ele de assumir um cargo lá, que ele até nem queria. Mas eu combinei dele assumir um cargo lá no Corinthians com um único objetivo, de reprogramar a relação dele com o Corinthians, porque ele é o maior ídolo da história do Corinthians. Ele é a maior revelação que o Corinthians teve, é o maior jogador da história do Corinthians. Pode falar outros, tem muitos. Cada um aparece com Sócrates, Casagrande, tem muitos. O Marcelinho, tudo, mas ninguém chegou como o Rivelino. E eu fiz isso daí, levei ele ao Parque São Jorge, ele foi lá para me ajudar quando eu era vice-presidente de futebol, com um único objetivo eu tinha, de recolocar o Rivelino na história do Corinthians, porque ele é o maior ídolo que nós temos. Então, ao contrário, demais. Muito. O Maradona, por exemplo, gostava demais dele, né? Não, o Maradona diz que se inspirou no Rivelino.
Exatamente, exatamente. Agora, quem sabe jogar bola mesmo é esse Papa, né? A hora que perguntaram para ele, Messi ou Maradona, ele sai com uma declaração, diz assim, fico com um terceiro, com Pelé. Foi uma resposta fantástica do Papa. Porque o Pelé, Milton, o Pelé é o máximo. O Pelé, quando ele faleceu, eu estava na Europa. O Pelé é inigualável. Eu não conheço. E olha, estou falando, o Pelé jogava contra o Corinthians, você lembra, né? Naquela época que o Santos ganhava do Corinthians, era uma coisa, ele jogava que não tinha tamanho, né? Mas o Pelé é inigualável. Não há. De vez em quando aparecem essas pesquisas, que eu acho muito bobagem, viu? Outro dia vi aí uma assim, o Cristiano Ronaldo ultrapassou. Não sei que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não fica nem entre os 10. Nenhum deles. Para mim fica Pelé, Garrincha e Maradona. E daí vem o Rivelino junto com o Maradona. Pronto, é a minha classificação. Quarteto maravilhoso mesmo, né? Nossa, o Garrincha também é um esquecido, viu? Nossa Senhora, a simplicidade dele, tadinho. Não, e outra coisa, era um gênio da bola. Mas o Brasil teve tantos outros gênios, mas nada perto do Pelé, não é, Milton? Eu sei que você também tem a admiração que eu tenho, e eu falo bem do Pelé em qualquer lugar. Aliás, Milton, uma coisa curiosa, eu estava vindo de Nova York, você gosta de Nova York, eu também gosto. Eu estava vindo de Nova York, e o Pelé estava no mesmo avião. Aí eu vi que ele estava no mesmo avião, acabei ficando lá, e aí no meio da viagem ele pediu para o rapaz da companhia para me chamar lá, porque ele queria conversar comigo. E nós viemos conversando a viagem inteirinha. Olha, ele não dormia bem, eu também não dormia, ficamos conversando a viagem inteirinha. E nessa viagem foi uma coisa curiosa. Primeiro ele me disse que queria me elogiar, porque eu tinha defendido ele num programa, acho que até programa seu aí, na televisão. Eu cheguei e disse que ele era um gênio, equiparável a Beethoven, Chopin, Bach, Eu lembro disso. Eu falei isso daí, depois ele começou inclusive a usar. Ele adaptou, mas fui eu que falei num programa, acho que programa seu. Numa daquelas brigas que eu tinha contigo, eu falei isso daí. E ele agradeceu porque eu estava num programa brigando, defendendo ele. Mas a segunda coisa ele não gostou, que eu tinha falado. Porque eu disse que o ataque do Santos era imbatível. Durval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, Otenhares de Abreu, Romualdo Alves Filho, João Écio e uma lista de juízes. Isso é com o Corinthians, rapaz. É o campeão mundial do apito amigo. Aí ele chegou e falou pra mim, não é verdade. Eu falei, Pelé, quem me disse isso foi o pessoal do Santos. Não é você que vai me desmentir. Mas nenhum santista falaria isso. Não. Se falou, morreu. Bem feito. Quem? Se alguém falou isso do torcedor do Santos, já tinha. Se morreu, que morre logo, porque falou besteira. Então, você lembra quem era Juan Bros? Juan Bros, um árbitro. Você lembra, mas que árbitro? Santos e Milan, 63 do Maracanã. Você leu a biografia do Almir Pernambuquinho? Almir Pernambuquinho, entrou dopado. Ele disse na entrevista que o dirigente do Santos falou assim, olha, pode cair e pode bater, que o juiz está com a gente. Ele fala na biografia dele, não sou eu que estou inventando. Pode bater e pode cair na área, porque nós não vamos, ninguém vai ser expulso. Era o Juan Bros. Aquele jogo... Juan Brosi, argentino. Juan Brosi. Eu achei que naquele jogo que eu achei que eu era corintiano de sangue ruim. Porque eu torci pro Milan. Você sabe, não tem essa história de o Brasil todo unido pelo Santos. Eu torci pro Milan. E aí eu vi que eu era coisa ruim. E o juiz decidiu o jogo.
Ninguém fala. A Federação Italiana proibiu o time italiano de jogar com o Brasil. Mas a verdade é que o Santos também tinha um grande time. Também o Pelé estava certo que tinha um grande time, o Santos. E olha, você falou do Milan, foi uma das grandes alegrias da minha vida, com apito amigo ou não, para ganhar daquele time. O Santos perdeu de 4-2 em San Siro. Na volta, estava perdendo no primeiro tempo 2-0. E o Mazzola, o brasileiro Altafini, ele perdeu um terceiro gol, simplesmente com um gol vazio. Ele cabeceou para fora, ali acabava o jogo. Aí, intervalo, o Mauro Pinheiro, na Rádio Bandeirantes, falou, olha, tá chovendo demais, isso aí pode ser uma ajuda pro Santos por causa do chute forte do Pepe. Gente, ele foi fantástico, não deu outra, o Santos virou para 4-2. O time deles era uma seleção: Guedes, Davi Trebbi, Maldini, Pelagale e Trapattoni, Mora, Lodetti, Mazzola e Gianni Rivera, entendeu? E Fortunato. Então, o Rivera jogava e tinha também o Amarildo. Era uma seleção, né? Uma seleção taça. O Mazzola, esse Altafini que você falou, deu uma declaração no principal jornal da italiano, no dia que faleceu Pelé, na RAI, lá que é uma espécie de jornal nacional, deu uma entrevista dizendo o seguinte: olha, ninguém chegou perto de Pelé. Veja a coisa fantástica, ninguém chegou perto de Pelé. Ele, que era adversário, né? O Pelé foi genial. Mas o Santos tinha bom juiz para ele. Era um negócio do diabo. Jogava com o Santos, você podia contar que era difícil. Primeiro que ele tinha bom time, e depois ele tinha o Lula. Você lembra do Lula? Lula técnico? Luiz Alonso Pérez, o primeiro Lula famoso do Brasil. Exatamente. Aí quando ele chegou no Corinthians, depois que ele foi técnico do São Paulo, do Santos, ele foi pro Corinthians, você lembra, né? Lembro. Aí ele chegou pro nosso diretor de futebol e perguntou assim: qual é a verba que tem para juiz? O cara falou: como verba para juiz? Aqui não tem verba para juiz. Ele falou: você acha que eu ganhava tudo aquilo no Santos sem verba para juiz? Isso era o Lula falando. Então vocês não vão mudar a história. O Santos era bem ajudado, mas era um grande time. Não há... O time lá foi Gilmar, Lima, Mauridalmo, Zito e Calvé, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Esse é o maior time do planeta de todos os tempos. Não, esse ataque era fantástico. Gilmar jogou no Corinthians, né? Aliás, veio do Jabaquara. Você sabe a história do Gilmar, né? Ele veio do Jabaquara para o Corinthians como um contrapeso. O Corinthians, na verdade, queria comprar eu tenho a impressão que é um volante, chamava Ciciá. Ciciá é famoso. Aí os caras falaram assim: então leva o Gilmar. Aí o Corinthians foi obrigado a trazer o Gilmar. Porque o Corinthians tinha outro grande goleiro, que era o Cabeção, né? Não, o Cabeção, com toda a justiça e desculpas, ele está no céu, ele jogou 20% do Gilmar. Não, ele era bom goleiro. Teve época que a seleção brasileira convocava o Gilmar e o Cabeção. Você deve lembrar isso. Não sei se lembra, mas se não lembra, devia lembrar. Não, ele teve na seleção, sim. Era grande. Olha, aliás, ele foi o último jogador daquele famoso time de 54 do Corinthians, que faleceu, o Cabeção. Foi o último? Todos os demais... Então escalhe aquele time histórico de 54. Não lembro agora, não lembro. Então você não é corintiano nada. Não, eu tinha 4 anos, mas lógico que eu lembro depois, né? Roberto Belangeiro. Quem era o ataque? Fala do ataque, então. Cláudio, Luizinho, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Ô Cittadini, na minha opinião, o segundo melhor jogador que tivemos naquela época, primeiro Pelé, claro. Segundo, Luizinho Pequeno Polegar. Ele era melhor do que o Messi hoje. Ele foi injustiçado pelo Paulo Machado de Carvalho, porque o Paulo Machado de Carvalho era muito contra o Corinthians. Como o Luizinho deu uma pedrada na cabeça do Gino, você sabe da história, o Paulo Machado de Carvalho proibiu de convocar ele para a seleção. Então o Luizinho não podia ir para a seleção. Quando ia, arrasava. Mas ele não conheceu o Luizinho. Como? O Luizinho não foi mostrado para o mundo inteiro, né? Não foi por causa do Paulo Machado de Carvalho, que era muito contra o Corinthians. Ele queria
vê o bicho e não vê o Corinthians, né? Mas também não tem importância. Ficou o Luizinho, que é um grande jogador e que fez partidas memoráveis, inclusive acabou com a Argentina aqui. Mas podia ter mais. A habilidade dele era uma coisa monstruosa. Pois é, ele podia ter mais espaço na seleção, né, Milton? Então, por isso que eu estou até falando, os mais jovens falavam que o Milton Neves ficou louco. Luizinho Polegar foi um Messi genial, famoso e competente demais, né? Tô falando óbvio, mas o Luizinho eu morria de medo dele. Ele saiu do Corinthians, foi pro Juventus, arrebentou no Juventus, o Corinthians levou de volta. Entendeu? Você sabe que aí tem uma coisa engraçada. Aquele time do Corinthians, que tem o Luizinho, que foi o time de 54, daquele período, foi um time que veio de um time basicamente da várzea. Naquela época era possível isso, né? E era tudo ali na Zona Leste, na Moca, era onde eles viviam, né? Era isso. Então, agora para terminar, você sabe que eu sou um pouquinho santista e um pouquinho perseguidor do Corinthians, por causa do seguinte, é um trauma de infância. Você inventou esse negócio de apito amigo. Na verdade, essa invenção sua foi para esconder o apito amigo do Santos. Que é isso, rapaz. O time que tem Pelé precisa de apito. Entendeu? Mas a verdade é que eu estive lá em Musa, York, não sei se você viu falar na principal cidade do mundo, eu estive lá quarta-feira, aniversário da cidade, fui homenageado lá e voltei na quinta. Entendeu? Musa e York são as duas cidades mais importantes do planeta. Nova York e Muzambinho. Tá bom. Eu fico com Nova York, tá bom? Ele falava palestra. E a família era uma família dividida, mas eu tinha um tio que era uma espécie de ovelha negra da família, tal, que bebia, jogava, fazia tudo, e era corintiano. E esse arrastou vários sobrinhos, entre os quais eu fui arrastado para esse grupo Mas hoje é uma coisa curiosa, a família é majoritariamente corintiana. O São Paulo nunca teve nada lá, viu, Milton? As pessoas me perguntam, e quem tem em São Paulo? Apareceu aí um ou outro São Paulino agora, mas que também não me dão muita bola. Mas lá, basicamente, eram e é ainda hoje Corinthians e Palmeiras. Mas viu, ao longo da minha trajetória, só para concluir, eu sempre torci contra o Corinthians desde moleque. Tinha campeonato paulista de basquete aí, o Clube dos Bagres de Franca e Corinthians, que era um timaço. Torcia pro time de Franca. Eu sempre fui contra o Corinthians. Porque, sabe por quê? Um trauma de infância. Eu tinha lá meus 8, 9 anos, e quando o Santos perdia, de vez em quando, até naquelas excursões que o Santos precisava fazer para poder pagar o Pelé e o resto do time, eles jogavam domingo, terça, quinta, sábado, e voltavam pro Brasil domingo, uma coisa assim, umas 3 semanas. Entendeu? Então, quando o Santos perdia, por cansaço lá, Ponte da Nicarágua, coisa parecida, eu já sabia. Para chegar lá no Colégio Estadual Professor Salatiel de Almeida de Muzambinho, tinha lá uns 50 moleques, meus amigos corintianos. Aí eles me vaiavam. Por isso que eu fiquei com trauma e torci tanto contra o Corinthians. É sério que eu tô falando, viu? Porque eu chegava lá e o pessoal me tirava o pelo. Tá certo. O futebol apresenta esse encanto. Mas você inventou esse apito amigo para esconder o Santos. Eu sei dessas. Que é isso, Citadino. Pelo amor de Deus. Aliás, e o Santos que foi roubado lá pelo Márcio Rezende de Freitas naquele campeonato no Pacaembu, tava lá. Entendeu? Foi um absurdo o que ele fez. E depois ele foi num programa meu, num terceiro tempo. Do Botafogo, né? O Botafogo ganhou roubado. Aí ele foi a um terceiro tempo meu, e conversa vai, conversa vem. Eu falei, ô Márcio Rezende, nós temos aqui 5 câmeras. Escolha uma. Ele falou, 2. Câmera 2, tá bom. Então responda para aquela câmera 2 ali. Você tem orgulho do que você fez contra o Santos a favor do Botafogo? Ou é uma lembrança que muito te castiga, que te persegue? Rapaz, ele fez um discurso, era um cara de alto nível, dizendo, no fim, eu errei. E errei feio. Foi o maior erro da minha carreira. Entendeu? Foi emocionante. Ele chegou lá com medo, achou que eu ia, entre aspas, meter uma espada na barriga dele. Mas foi um negócio lindo.
Você veja que erro no futebol tem muito. Agora, também tinha muita malandragem. Por exemplo, o Corinthians. O Corinthians ia ser bicampeão da Libertadores, mas naquele jogo aquele juiz lá que foi grampeado, aparece o grampo que ele vendeu o jogo pro Boca Juniors, aquele jogo do Pacaembu. E não anularam o jogo? Não, o grampo apareceu 6 meses depois, 1 ano depois. Ah, tá. Mas está grampeado. Quer dizer, essa é um roubo com gravação comprovando. Ô Cittadini, uma vez você reclamou de mim, porque eu falava o teu nome inteiro. Exato. Entendeu? Você brincou comigo. Só você que fala meu nome inteiro. É que a pessoa, os entrevistados meus ao longo desses anos, cara que eu gosto, eu falo o nome inteiro mesmo, entendeu? Porque não, você sempre deu belíssimas entrevistas para a imprensa como está dando agora. Meu pai falava também, Antônio, meu pai e você. Antônio Roque Cittadini. Você não gostava do rock. Tá certo. Ô Cittadini, então é o seguinte, ó. Eu estou querendo mudar de profissão, eu vou comprar o Corinthians. Ah, deixa de ser. Pare com isso. Eu vou comprar o Corinthians, que vai dar um lucro danado, viu? Você vai e compre o Santos e ajude lá, vai. Porque o negócio tá ruim. Antônio Roque Cittadini, muito obrigado e viva Capão Redondo. Ou não é Capão Redondo? Bonito. Capão Bonito. Grande abraço, Milton. Felicidade aí pra você. Se não falar mais, uma boa passagem de ano. Deus te pague, Antônio Roque Cittadini. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de